Olá pessoal, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos trabalhar o volume e a área externa de um cilindro. Antes de nós prosseguirmos, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você gostar dessa aula, deixe o seu like e compartilhe essa aula com quem você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Você já sabe o que é um cilindro. Veja que nós temos aqui o exemplo de uma embalagem cilíndrica. Perceba que na base superior eu tenho um círculo perfeito e na base inferior eu também tenho um círculo perfeito e tanto a base inferior quanto superior têm a mesma área. Veja que aqui eu tenho outra embalagem cilíndrica e aqui eu tenho uma caixa d'água em formato cilíndrico. Então você já sabe, cilindro é um sólido geométrico onde você tem em cima e embaixo circunferências com área e tamanho iguais. Aliás, circunferências perfeitas. E como é que eu calculo o volume de um cilindro? Você já sabe das aulas passadas que o volume de um sólido geométrico é igual a área vezes a altura. É esta relação aqui. Agora perceba que a área ela pode ser escrita como π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, juntando estas duas relações, temos que o volume do cilindro será igual a o π vezes o raio elevado ao quadrado, tudo isso vezes a altura, onde π vezes o raio elevado ao quadrado é a área da base, como já foi dito, e a altura é este h, correspondente a esta medida aqui. E para procedermos ao cálculo da área externa do cilindro, nós podemos pensar assim. Veja, partindo de um cilindro, veja que você tem uma área aqui correspondente à base superior, que é igual à área da base inferior. E nós usamos para calcular essa área desses dois círculos a fórmula área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Claro que eu vou aplicá-la duas vezes. Agora, perceba que a lateral, imagine que eu dê uma picotada recortando no picote e eu abra como está sendo mostrado aqui nesta figura. Veja que ao abrir totalmente, teremos aqui um retângulo. Então, eu terei que calcular a área deste retângulo. E a área do retângulo, você já sabe que é igual a lado maior vezes lado menor. Então, veja, somando a área de cima com a área de baixo, que são as bases, com a área do retângulo, nós temos a área total externa do cilindro. Vamos, então, resolver alguns exercícios mostrando o conceito já explicado. Olha só, um reservatório em formato cilíndrico possui 6 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Veja, calculando primeiro o volume. O volume já sabemos que é igual a área vezes a altura. O nosso volume, sabemos que a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Se você tiver dúvida disso, volte alguns minutos aí no seu vídeo. O volume será igual a 3,14 vezes o raio, que é 2, elevado ao quadrado, vezes a altura, que são 6 metros. Veja que estamos trabalhando tudo em metros. O volume será igual a 3,14 vezes 4 vezes 6. E aí, o nosso volume será igual. Veja que eu posso fazer aqui 4 vezes 6, 24. Então, 3,14 vezes 24. E aí, eu tenho que fazer esta conta aqui.
Então, teremos 3,14 vezes 24. Então, veja que o volume é igual a 75,36 metros cúbicos. Veja que sempre será importante trabalharmos com as unidades. Isso te ajuda a pensar. Então, veja que agora eu já tenho o volume. Veja que cada metro cúbico sabemos que é igual a 1.000 litros. Vou deixar um card aqui em cima, onde você poderá observar essas transformações. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar a capacidade, ou seja, a medida em litros. Ora, se cada metro cúbico vale 1.000 litros, temos que pegar 75,36 e multiplicarmos por 1.000. Temos que a capacidade é igual a 75.360 o quê? Litros. Neste segundo problema, nós lemos o seguinte: calcule a área total de uma lata de suco com 13 centímetros de altura e 6 centímetros de diâmetro. Use π é igual a 3,14. Veja, se o diâmetro é de 6 centímetros, temos que o raio desta circunferência, que é a base, é igual a metade, ou seja, 3 centímetros, enquanto que a altura do nosso cilindro é igual a 13 centímetros. Então, veja, a primeira coisa que temos a fazer é calcularmos a circunferência, ou seja, o contorno deste círculo, que é igual à medida lateral do nosso retângulo, conforme já vimos. Então, temos que a circunferência será igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. A nossa circunferência será igual a 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. Veja que a circunferência será igual a 6,28 vezes 3. E a nossa circunferência será o resultado desta conta. Eu vou fazê-la aqui. Então, a nossa circunferência será igual a 18,84 centímetros. Então, veja que esta nossa medida aqui é igual a 18,84 centímetros. Agora, nós podemos calcular a área do retângulo. Veja que eu vou fazer assim. A área do retângulo será igual a lado maior vezes lado menor. A área do retângulo será igual. Quem é o lado maior? 18,84 centímetros vezes o lado menor, que é igual a 13 centímetros. É igual à altura do cilindro. Então, vezes 13 centímetros. 18,84 vezes 13. Então, a área do nosso retângulo será igual a 244,92 centímetros quadrados. Eu preciso agora encontrar a área dessas duas circunferências. E aí, vamos usar a relação da área da circunferência. A área da circunferência será igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área da circunferência será igual a 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado, portanto, 3 ao quadrado. A área da circunferência será igual a 3,14 vezes 9. E a área da nossa circunferência será igual. Por falta de espaço, farei essa conta aqui. Portanto, teremos que a área da circunferência será igual a 28,26 o quê? Centímetros quadrados. Perceba você que para achar a área total externa, eu terei que pegar 28,26, multiplicar por 2, porque temos duas circunferências, e somar esse resultado com a área do retângulo. Então, teremos que a área total será igual a 28,26 vezes 2,
56,52 mais 244,92. A área total, portanto, será igual. Fazendo essa conta aqui, 56,52, que eu vou somar com 244,92. 301,44. Portanto, a área total será igual a 301,44 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a resposta final solicitada pelo problema. Neste terceiro problema, temos aqui direto uma pergunta. Paulo poderá guardar meio litro de leite num recipiente cilíndrico com 4 centímetros de raio e 10 centímetros de altura? É uma pergunta. Será que meio litro cabe aqui dentro? Temos que calcular a capacidade. Então, primeiro nós vamos calcular o volume. Volume, sabemos que é igual à área do círculo aí embaixo vezes a altura. E o volume, se temos a área, temos que é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura. Para colocarmos os valores aqui, podemos facilitar as coisas transformando 10 centímetros em decímetros. E 10 centímetros é igual a 1 decímetro. Deixarei um card aqui em cima também para você aprender a fazer essas transformações, caso tenha dúvida. E 4 centímetros é igual a 0,4 decímetros. E aí nós vamos multiplicar. Π é igual a 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 0,4 elevado ao quadrado vezes a altura, que é 1. Portanto, o volume é igual a 3,14 vezes 0,4 elevado ao quadrado é 0,16 vezes 1. O volume, portanto, será igual ao resultado desta conta aqui, que vamos fazer aqui do lado, 3,14 vezes 0,16. Então, temos que o volume é igual a 0,5024, o quê? Veja que como trabalhamos com decímetros, 0,5024 decímetros cúbicos. Agora, perceba que cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, veja que o nosso volume, que era em decímetros cúbicos, ficará igual a 0,5024 litros. Agora, veja, eu ainda não posso responder à pergunta se dá para guardar ou não, porque eu tenho que ver quantos mililitros temos aqui. Então, veja, eu sei que meio litro corresponde a 500 ml ou 500 mililitros. Agora, eu tenho que transformar 0,5024 litros em mililitros. E como é que eu faço isso? Eu multiplico por 1000. Deixarei a aula correspondente a essas transformações aqui em cima na forma de um link. Então, temos que o volume em mililitros será igual a 502,4 ml ou mililitros. Portanto, respondendo à pergunta, se eu tenho capacidade de 502,4 ml e quero guardar 500 ml, portanto, a resposta à nossa pergunta é sim. O Paulo poderá guardar meio litro neste recipiente. Neste último problema, nós lemos o seguinte: para construir uma piscina, foi cavado um buraco cilíndrico de 4 metros de diâmetro por 2,5 metros de profundidade. A piscina será revestida com azulejos que serão colocados em seu fundo e na lateral. Responda às seguintes questões. Qual o volume de terra retirado do buraco? Caso não haja desperdício, quantos metros quadrados de azulejo deverão ser comprados? Veja, eu fiz aqui um desenho para que possamos entender melhor o problema. O problema nos diz que a profundidade da piscina é 2,5 metros e essa profundidade corresponde à altura do cilindro. Ele também nos diz que o diâmetro é de
4 metros. Portanto, o raio do círculo no fundo da piscina é de 2 metros. E para responder a letra A, a primeira coisa que podemos calcular é a área desse círculo no fundo da piscina. Então, a área será igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área será igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado. A área será igual a 3,14 vezes 4. E, portanto, a nossa área será igual a 12,56 metros quadrados. Veja que para o cálculo do volume, eu preciso pegar a área e multiplicar pela altura. E eu já tenho a área. A área é igual a 12,56 metros quadrados, que eu vou multiplicar por 2,5. E o resultado desta conta será 31,4 metros cúbicos. E é exatamente esse o volume de terra que será retirado da nossa piscina. Agora nós vamos calcular a letra B. A letra B pede para verificar quantos metros quadrados de azulejo iremos comprar para revestir a lateral da piscina e o seu fundo. Veja que o fundo já calculamos a área, que corresponde a 12,56 metros quadrados. Logo, o que eu preciso é calcular a área do retângulo que corresponde à lateral da piscina, conforme já explicamos minutos atrás nesse mesmo vídeo. Bom, então, para calcular a área desse retângulo, eu tenho que saber que a altura da piscina corresponde à lateral menor deste retângulo, enquanto que a lateral maior, o lado maior do retângulo, corresponde à medida da circunferência, que eu estou marcando aqui. Então, vamos lá. A circunferência será igual a 2πr, ou 2 vezes o π vezes o r. Então, temos que a circunferência será igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. E a nossa circunferência será igual a 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 2. A circunferência será igual a 12,56 metros. Então, o lado maior deste retângulo é igual a 12,56 metros. E aí, para calcularmos a área, é só fazermos lado maior vezes lado menor. Então, a área será igual a 12,56 vezes 2,5. 31,4 metros quadrados. Veja que essa é a área do retângulo. E a nossa última conta será igual à área deste retângulo que acabamos de calcular, que eu vou somar com a área da circunferência. Essa é a área que será revestida com azulejos. Portanto, teremos que comprar exatamente 43,96 metros quadrados de azulejos. Um grande abraço a todos e até a próxima.